Ele me disse que iria dormir cedo naquela noite, mas às 4 horas da manhã eu acordei e o escutei sussurrando no telefone. Pode entrar, ela está dormindo. Esta noite vamos namorar até amanhecer. Naquele instante, meu mundo desabou completamente. Antes de continuar minha história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas experiências com você. Meu nome é Rosilene, tenho 60 anos e durante quase 40 anos acreditei que tinha construído um casamento sólido, baseado em amor e confiança. Conheci o José quando eu tinha apenas 22 anos. Ele trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção perto da casa dos meus pais. E eu passava por ali todos os dias a caminho do trabalho. Sempre me cumprimentava com um sorriso largo, daqueles que iluminam o rosto inteiro. Um dia ele me ofereceu um cafezinho, e daquele cafezinho nasceu uma conversa que durou horas. Descobrimos que tínhamos muito em comum, que rimos das mesmas coisas, que queríamos as mesmas coisas da vida. Nosso namoro foi bonito, cheio daquelas pequenas alegrias que fazem a gente acreditar no amor. José me levava para dançar nos bailes da sociedade recreativa. Comprávamos pastel na feira aos domingos, caminhávamos de mãos dadas pela praça principal da cidade. Ele era atencioso, carinhoso, me fazia sentir especial de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Minha mãe adorava ele. Dizia que eu tinha encontrado um homem de verdade, trabalhador e honesto. Meu pai, que sempre foi desconfiado com pretendentes, também aprovou o relacionamento depois de algumas conversas sérias com José sobre suas intenções. Casamos numa cerimônia linda na igreja matriz. Eu estava com um vestido branco que minha tia costurou durante semanas e José usava um terno cinza que ele tinha comprado especialmente para o casamento. Lembro do cheiro das flores brancas que enfeitavam o altar, do som do órgão ecoando pelas paredes antigas da igreja, do jeito que meu coração batia forte quando José segurou minhas mãos e fez os votos. Naquele dia, olhando nos olhos dele, eu tinha certeza absoluta de que tinha feito a escolha certa, de que passaríamos o resto de nossas vidas juntos. Os primeiros anos foram maravilhosos. Morávamos num apartamento pequeno que alugamos com o dinheiro que juntamos durante o namoro. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa escola e José continuou na loja de materiais de construção, mas agora como gerente. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos, conversávamos sobre os planos para o futuro. Aos finais de semana, visitávamos nossas famílias ou recebíamos amigos em casa. Eram tempos simples, mas cheios de felicidade verdadeira. Depois de 3 anos de casamento, nasceu nossa primeira filha, a Mariana. Foi o dia mais emocionante da minha vida. José chorou quando viu a menina pela primeira vez, segurou ela com tanto cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Ele era um pai presente, trocava fraldas, acordava de madrugada quando ela chorava, cantava cantigas de ninar com aquela voz desafinada que me fazia rir. 2 anos depois veio a Letícia, nossa segunda filha. A casa ficou ainda mais cheia de vida, de risos, de bagunça infantil. Eu me dediquei completamente a cuidar delas, deixei o trabalho para ser mãe em tempo integral e José assumiu a responsabilidade de sustentar a família. Com muito esforço, conseguimos comprar nossa casa própria quando as meninas ainda eram pequenas. Era uma casa modesta, de 3 quartos, com um quintal nos fundos onde plantei roseiras e um pé de jabuticaba. Pintei as paredes de amarelo claro, escolhi cortinas floridas para a sala, arrumei cada cômodo com carinho. Aquela casa se tornou nosso refúgio, o lugar onde construímos nossas memórias mais preciosas. Festas de aniversário, jantares de Natal, tardes de domingo, assistindo televisão juntos no sofá. José era um bom marido e um bom pai.
Trabalhava duro, chegava cansado em casa, mas sempre arranjava tempo para brincar com as meninas, ajudar com lição de casa, consertar as coisas que quebravam pela casa. Nunca foi homem de muitas palavras românticas, mas demonstrava amor nos gestos pequenos do dia a dia. Trazia pão quentinho da padaria nos finais de semana, lembrava do meu aniversário, me abraçava pela cintura quando eu estava lavando louça. Eram gestos simples, mas que me faziam sentir amada. Os anos passaram rápido. As meninas cresceram, estudaram, se formaram. Mariana virou professora de inglês, Letícia escolheu trabalhar como nutricionista. Ambas se casaram e saíram de casa. De repente, depois de tantos anos dedicados a cuidar delas, a casa ficou vazia e silenciosa. Era só eu e José, novamente, como no começo. Pensei que seria uma oportunidade de nos reconectarmos, de voltarmos a ser aquele casal apaixonado que dançava junto nos bailes. Mas a vida tinha outros planos. Foi mais ou menos nessa época, há uns 2 anos, que comecei a notar mudanças no comportamento do José. Pequenas coisas no início, tão sutis que eu nem dei muita importância. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho. Sempre tinha uma explicação. Reunião que se estendeu, problema com fornecedor, inventário que demorou mais que o esperado. Eu acreditava porque confiança sempre foi a base do nosso casamento. Nunca tive motivos para duvidar dele. Depois ele começou a se preocupar mais com a aparência. Comprou roupas novas, passou a usar gel no cabelo, trocou de perfume. Quando comentei sobre as mudanças, ele disse que estava querendo se cuidar melhor, que não queria parecer um velho desleixado. Achei até bonito ele se preocupar com isso. Pensei que fosse bom para a autoestima dele. Nunca imaginei que pudesse ter outro motivo por trás. O celular virou companhia constante. José sempre estava com o telefone na mão, digitando mensagens, sorrindo para a tela. Quando eu perguntava com quem ele conversava tanto, a resposta era sempre vaga. Grupo do trabalho, amigos, nada importante. Mas a forma como ele segurava o aparelho, protegendo a tela com o corpo, me deixava com uma sensação estranha no estômago. Uma sensação que eu tentava ignorar, que eu empurrava para o fundo da mente porque não queria acreditar no que aquilo poderia significar. Comecei a notar também que ele estava mais distante emocionalmente. Conversávamos menos, ele parecia sempre preocupado com algo que não compartilhava comigo. Quando eu tentava puxar assunto, ele respondia de forma curta, sem interesse. As noites em que costumávamos assistir televisão juntos no sofá se tornaram raras. José preferia ficar no quarto mexendo no celular, dizendo que estava cansado. Eu ficava sozinha na sala, sentindo um vazio crescer dentro de mim. Tentei conversar com ele algumas vezes sobre esse distanciamento. José, você anda diferente, está tudo bem? Ele sempre minimizava. Estou só cansado, Rosi. O trabalho está puxado. Você sabe como é. E eu queria acreditar. Queria acreditar que era só cansaço, que era só uma fase, que logo voltaríamos a ser como antes. Mas no fundo, uma voz pequena dentro de mim sussurrava que algo estava errado. Teve uma noite, há cerca de 3 meses, que marcou o começo do fim. Era uma quinta-feira. Eu tinha preparado o jantar favorito dele, bife acebolado com arroz e feijão. Coloquei a mesa com capricho, até acendi uma vela, querendo criar um momento especial para nós dois. José chegou em casa na hora normal, mas mal olhou para a mesa arrumada. Disse que tinha comido um lanche pesado durante o dia e não estava com fome. Pegou o prato, comeu alguns pedaços de carne em pé mesmo, na cozinha, e foi direto para o quarto. Fiquei ali sentada sozinha, olhando para aquela mesa que eu tinha arrumado com tanto carinho, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Naquela noite ele anunciou que ia dormir cedo.
Eram apenas 8 horas da noite, muito mais cedo do que seu horário normal de sono. Achou estranho, mas não questionei. Pensei que realmente estivesse exausto. Fiquei na sala assistindo a novela, tentando me distrair daquela sensação de abandono que me consumia. Depois arrumei a cozinha, lavei a louça, apaguei as luzes e fui para o quarto. José estava deitado de costas para mim, imóvel. Achei que estivesse dormindo profundamente. Me deitei do meu lado da cama, puxei o cobertor e fechei os olhos. Mas o sono não veio fácil. Fiquei ali na escuridão, ouvindo a respiração dele, pensando em como nossa vida tinha mudado, em como eu me sentia sozinha mesmo estando ao lado do homem que amava há quase 40 anos. Não sei quanto tempo depois, acordei com a boca seca. O relógio marcava 4:05 da manhã. A casa estava em silêncio absoluto, apenas o som do relógio de parede na sala marcando os segundos. Pensei em levantar para beber água, mas então percebi que José não estava mais na cama. Virei para o lado dele e a cama estava vazia, o travesseiro ainda com a marca da cabeça dele. Sentei na cama estranhando. Olhei ao redor no escuro e vi uma luz fraca vindo do banheiro. A porta estava entreaberta. Levantei devagar, meus pés descalços tocando o piso frio. Caminhei pelo corredor, meu coração começando a bater mais rápido sem que eu soubesse exatamente por quê. Quando cheguei perto do banheiro, escutei a voz dele. José estava falando baixinho, sussurrando. Parei ali, paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que escutei as palavras que destruíram minha vida. Pode entrar, ela está dormindo. Esta noite vamos namorar até amanhecer. Senti minhas pernas fraquejarem. O corredor girou ao meu redor. Minha visão ficou embaçada. Apoiei a mão na parede para não cair. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça, cada sílaba cortando como uma lâmina afiada. Ele estava marcando um encontro. Ali, na nossa casa, enquanto achava que eu estava dormindo. O homem com quem eu dividi quase 40 anos da minha vida estava planejando me trair debaixo do meu próprio teto. Escutei ele dar uma risadinha baixa, íntima, do tipo que costumava dar para mim há tantos anos atrás. Meu estômago revirou. Quis abrir aquela porta, confrontá-lo ali mesmo, gritar, chorar, exigir explicações, mas meu corpo não obedecia. Fiquei ali parada, congelada, enquanto meu mundo desmoronava silenciosamente ao meu redor. Escutei a descarga sendo acionada. José ia sair do banheiro a qualquer momento. Meu instinto foi correr de volta para o quarto, me enfiar debaixo das cobertas e fingir que estava dormindo. Foi exatamente o que fiz. Corri pelo corredor o mais silenciosamente que consegui, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Pulei na cama, me cobri até o pescoço e fechei os olhos com força. Segundos depois, escutei os passos dele entrando no quarto. O colchão afundou quando ele se deitou ao meu lado. Tentei controlar minha respiração, fazer ela parecer lenta e regular, como se eu estivesse em sono profundo. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Fiquei ali deitada na escuridão, fingindo dormir, enquanto 1000 pensamentos atravessavam minha mente como flechas envenenadas. Quem era ela? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como ele teve coragem de fazer isso comigo? Onde eles se encontravam normalmente? Quantas vezes ele já tinha mentido dizendo que ia trabalhar quando na verdade estava com ela? As perguntas não paravam de vir, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lágrimas escorreram pelos cantos dos meus olhos, molhando o travesseiro. Mordi o lábio com força para não soluçar, para não fazer barulho, para não revelar que eu estava acordada e que tinha escutado tudo. O resto daquela madrugada foi a noite mais longa da minha vida. Não consegui dormir nem um minuto. Fiquei ali, imóvel, olhando para o teto escuro,
sentindo uma dor no peito que parecia física. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu coração e estivesse torcendo a lâmina devagar. Ao meu lado, José dormia tranquilamente. Eu conseguia ouvir a respiração profunda dele, os pequenos roncos ocasionais. Como ele conseguia dormir tão tranquilo depois do que tinha feito? Como conseguia se deitar ao lado da esposa que tinha acabado de trair e simplesmente adormecer como se nada tivesse acontecido? Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, José se levantou. Fiz questão de continuar de olhos fechados, fingindo que ainda dormia. Escutei ele indo para o banheiro, o barulho do chuveiro sendo ligado, o som da água caindo. Abri os olhos e olhei para o teto. Aquele era o mesmo teto que eu olhava todas as manhãs há tantos anos. O mesmo quarto onde tínhamos dormido juntos durante décadas. O mesmo espaço onde tínhamos compartilhado alegrias, tristezas, sonhos. E agora tudo parecia contaminado, sujo, falso. José saiu do banho, se vestiu, passou o perfume. Aquele perfume novo que ele tinha começado a usar. Será que ela tinha dado de presente? Será que ela gostava desse cheiro? A simples possibilidade me deixou nauseada. Ele se aproximou da cama e se inclinou para me dar um beijo rápido, mecânico, sem amor. Um beijo que queimou minha pele como se fosse veneno. Vou trabalhar, Rose, até mais tarde. Sua voz era normal, casual, como se fosse apenas mais um dia comum. Como se ele não tivesse acabado de destruir nossa vida juntos. Esperei ouvir o portão se fechar, o som do carro dele ligando e se afastando pela rua. Só então abri os olhos de verdade. Sentei na cama e olhei ao redor. Tudo parecia igual, mas, ao mesmo tempo, tudo era diferente. As cortinas eram as mesmas, os móveis eram os mesmos, mas nada mais fazia sentido. Levantei com as pernas bambas e fui até o banheiro. Olhei para o espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Tinha olheiras fundas, o rosto pálido, os olhos inchados e vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Fui para a cozinha como uma autômata. Coloquei água para ferver para fazer café, mas quando o cheiro subiu, meu estômago revirou. Não consegui beber nem um gole. Sentei à mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde tínhamos tomado café da manhã juntos por tantos anos, onde as meninas tinham feito lição de casa quando eram pequenas, onde tínhamos conversado sobre os planos para o futuro, e comecei a chorar. Chorei como não chorava desde que minha mãe tinha morrido. Anos atrás, chorei com soluços profundos que sacudiam meu corpo inteiro. Chorei até não ter mais lágrimas, até ficar apenas o vazio. Passei aquele dia inteiro como um fantasma na minha própria casa. Tentei fazer as tarefas normais, lavar roupa, limpar a casa, preparar o almoço, mas tudo parecia sem sentido. Para que manter aquela casa limpa? Para que preparar comida? Para que continuar fingindo que tudo estava bem quando meu mundo tinha desmoronado? Olhei para as fotos na estante da sala. Nossa foto de casamento, fotos das meninas quando eram bebês, fotos de férias em família, fotos de aniversários e natais. Todas aquelas memórias que eu achava que eram sólidas, verdadeiras, agora pareciam mentira, ou pelo menos parte delas era mentira. No meio da tarde, meu celular tocou. Era a Mariana. Oi, mãe, tudo bem? Passei só para dar um oi. Faz tempo que a gente não conversa direito. Tentei controlar a voz, fazer ela parecer normal. Oi, filha. Tudo bem, sim. E você? Conversamos por alguns minutos sobre coisas cotidianas, sobre o trabalho dela, sobre o marido. Ela estava feliz, animada, contando sobre uma viagem que estavam planejando. Não tive coragem de contar nada. Como eu poderia destruir a imagem que ela tinha do pai? Como poderia jogar aquele peso sobre ela? Então, fingi que estava tudo bem, ri nas horas certas, fiz as perguntas apropriadas e, quando desliguei o telefone,
Me senti ainda mais sozinha. À noite, quando José chegou em casa, eu já tinha decidido que não ia confrontá-lo ainda. Precisava de provas concretas, precisava entender melhor o que estava acontecendo antes de agir. Ele entrou pela porta com aquele mesmo sorriso casual, me cumprimentou com um beijo no rosto, perguntou o que tinha para o jantar. Sua atuação era perfeita. Se eu não tivesse escutado aquela conversa na madrugada anterior, nunca desconfiaria de nada. E foi aí que percebi algo terrível. Ele era muito bom em mentir, o que significava que provavelmente vinha mentindo há muito tempo. Jantamos em silêncio. Eu mal consegui comer, empurrava a comida de um lado para o outro do prato. José não pareceu notar. Ou se notou, não comentou. Depois do jantar, ele foi para a sala assistir televisão. Aproveitei para lavar a louça, e enquanto minhas mãos se moviam automaticamente, minha mente trabalhava freneticamente. Precisava descobrir quem era ela. Precisava descobrir onde eles se encontravam. Precisava entender a extensão da traição. Naquela noite, quando fomos dormir, José simplesmente se virou para o lado dele e dormiu. Não houve beijo de boa noite, não houve carinho, não houve nada. Eu fiquei acordada mais uma vez, olhando para o teto, planejando meus próximos passos. Decidi que ia começar a prestar atenção em tudo. Cada palavra, cada gesto, cada mudança de rotina. Ia me tornar uma detetive na minha própria casa. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu observava José como um falcão. Percebi que ele checava o celular constantemente, sempre com um pequeno sorriso nos lábios quando lia certas mensagens. Percebi que ele tinha criado o hábito de levar o celular para todo lugar, até para o banheiro. Nunca deixava o aparelho sozinho onde eu pudesse pegar. Percebi que, em certas noites, ele ficava mais arrumado, usava mais perfume e, invariavelmente, chegava mais tarde naqueles dias. Uma tarde, aproximadamente uma semana depois daquela madrugada fatídica, José disse que ia encontrar uns amigos do trabalho para tomar uma cerveja. Disse que ia chegar tarde e que eu não precisasse esperá-lo acordada. Algo no jeito que ele falou, na forma como evitou meu olhar, me fez desconfiar. Aquilo não era um encontro com amigos, era um encontro com ela. Tive certeza disso. Depois que ele saiu, fiquei sentada no sofá da sala, tremendo. Não de frio, mas de uma mistura de raiva, dor e desespero. Peguei meu celular e olhei para a tela sem ver nada. Queria ligar para alguém, desabafar, pedir ajuda, mas com quem? Não podia contar para as meninas, não queria preocupá-las. Minhas amigas mais próximas eram também amigas dele. Não saberia em quem confiar. Meus pais já tinham falecido. Me senti completamente sozinha no mundo. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Ia seguir José. Precisava ver com meus próprios olhos o que ele estava fazendo, quem era ela, onde eles se encontravam. Não podia mais viver naquela incerteza, naquela angústia de não saber. Peguei as chaves do meu carro e saí de casa. Não sabia exatamente onde ele estava, mas conhecia os lugares que ele costumava frequentar. Comecei a rodar pela cidade, checando bares, restaurantes, lanchonetes. Estava quase desistindo quando vi o carro dele estacionado na frente de um motel na saída da cidade. Meu coração parou. Ali estava a prova que eu procurava e, ao mesmo tempo, não queria encontrar. Estacionei do outro lado da rua, num lugar onde podia ver a entrada do motel, mas onde ele não me veria. E esperei. Esperei por horas, sentada naquele carro, tremendo, chorando em silêncio, sentindo minha vida desmoronar, pedaço por pedaço. Eram quase 11 da noite quando vi José sair. E com ele estava uma mulher. Ela era mais nova que eu, devia ter uns 40 e poucos anos, cabelos loiros, tingidos, roupa justa. Eles estavam rindo, conversando animadamente. José colocou a mão na cintura dela de um jeito íntimo, familiar.
Deu um beijo nela antes de se separarem, cada um indo para seu carro. Um beijo demorado, apaixonado, o tipo de beijo que ele não me dava há anos. Senti algo se partir dentro de mim. Era uma coisa, ouvir uma conversa suspeita no telefone. Era completamente outra coisa ver com os próprios olhos o homem que você amava há 40 anos beijando outra mulher. Ver a prova viva, concreta, inegável da traição. Agarrei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Quis sair do carro, correr até lá, gritar, confrontá-los, mas não consegui me mover. Fiquei ali, paralisada, assistindo José entrar no carro dele e ir embora, provavelmente em direção para casa, onde ia fingir mais uma vez que tinha estado com amigos. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada naquele carro, estacionada em frente àquele motel. Poderiam ter sido minutos ou horas. O tempo tinha perdido o sentido. Quando finalmente consegui reagir, liguei o carro e dirigi de volta para casa no piloto automático. Minha mente estava completamente vazia. Não pensava em nada, não sentia nada. Era como se tivesse entrado em estado de choque. Cheguei em casa antes dele. Fui direto para o quarto, me deitei e fechei os olhos. Alguns minutos depois, escutei o carro dele chegando, o portão abrindo, os passos dele pela casa. Ele entrou no quarto e eu continuei de olhos fechados, fingindo dormir mais uma vez. Senti o cheiro de perfume feminino nele. Ela tinha deixado seu cheiro na pele dele. Senti vontade de vomitar. José tomou banho naquela noite. Um banho longo, demorado. Ouvi a água correndo por quase meia hora. Ele estava lavando o cheiro dela, apagando as evidências, preparando-se para se deitar ao lado da esposa que acabara de trair. Quando finalmente se deitou, eu continuei imóvel, fingindo estar em sono profundo. Mas cada célula do meu corpo estava alerta, cada nervo estava tenso. Consegui sentir o peso da mentira no ar, denso e sufocante como uma nuvem tóxica. Os dias seguintes se transformaram numa rotina de fingimento e vigilância. Eu fingia que estava tudo bem, preparava as refeições, limpava a casa, sorria quando necessário, mas por dentro estava morrendo aos poucos. Cada olhar dele, cada palavra casual, cada beijo mecânico era como uma facada, e eu deixava acontecer, porque ainda não sabia o que fazer com aquela informação devastadora que carregava sozinha. Comecei a notar padrões. Toda terça e quinta-feira, José chegava mais tarde. Dizia que tinha reunião, que tinha problema no trabalho, que tinha que resolver pendências. Mas eu sabia a verdade. Terça e quinta eram os dias dela. Os dias em que ele se arrumava melhor, usava mais perfume, saía de casa com aquele brilho nos olhos que não era mais para mim. Essa descoberta me corroía. Não era apenas uma aventura casual. Era algo regular, organizado, planejado. Era praticamente uma segunda vida. Decidi investigar mais. Uma manhã, depois que José saiu para trabalhar, peguei o notebook dele que ficava na escrivaninha do quarto. Ele nunca tinha sido muito cuidadoso com senhas, sempre usava a mesma para tudo. A data de nascimento da Mariana. Consegui entrar. Meu coração batia disparado enquanto checava o histórico do navegador, os e-mails, as redes sociais, e lá estava. Mensagens e mais mensagens trocadas com uma tal de Vanessa. As mensagens eram de partir o coração. Não eram apenas conversas banais. Eram declarações de amor, planejamentos de encontros, promessas de futuro. Ele dizia a ela coisas que não me dizia há anos. Dizia que ela o fazia sentir vivo novamente, que estava apaixonado, que queria construir uma vida com ela. Tinha mensagens dele reclamando de mim, dizendo que nosso casamento estava morto há anos, que ficava comigo apenas por comodismo. Cada palavra era uma punhalada. Descobri também fotos
fotos dos dois juntos em restaurantes, em parques, em hotéis, fotos onde eles apareciam felizes, sorrindo, abraçados. Em uma delas, José olhava para ela com uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma expressão que ele tinha quando olhava para mim nos primeiros anos de casamento. Aquela expressão de encantamento, de admiração, de amor genuíno. Ver aquilo doeu mais do que qualquer traição física. Ele tinha dado a ela não apenas o corpo, mas o coração. Salvei algumas conversas e fotos no meu celular. Precisava de provas, embora não soubesse ainda para quê. Fechei o notebook com as mãos tremendo e fui para a cozinha. Sentei à mesa e simplesmente olhei para o vazio. 40 anos de casamento. 40 anos de dedicação, de cuidado, de amor. E ele tinha jogado tudo fora por uma mulher mais nova que o fazia sentir especial. Será que eu não era mais suficiente? Será que tinha falhado como esposa? As perguntas me torturavam sem parar. Naquela tarde, quando José chegou do trabalho, olhei para ele com outros olhos. Conhecia agora detalhes íntimos da traição. Sabia o nome dela, Vanessa. Sabia onde ela trabalhava. Tinha visto fotos do rosto dela. Sabia até que ele tinha prometido a ela que logo pediria o divórcio. Essa informação tinha sido particularmente chocante. Ele estava planejando me deixar. Não era apenas uma aventura que ele pretendia manter escondida indefinidamente. Ele queria sair do casamento e começar uma vida nova com ela. José, precisamos conversar. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Ele estava tirando os sapatos na entrada da sala e olhou para mim com expressão de quem não esperava por aquilo. Conversar sobre o quê? A voz dele era casual, mas vi um lampejo de preocupação nos olhos dele. Sobre nós, sobre nosso casamento. Você não acha que as coisas estão diferentes entre a gente? Ele suspirou, como se aquela conversa fosse um incômodo. Rosie, estou cansado. Tive um dia difícil no trabalho. Podemos conversar sobre isso outro dia? Não, José, quero conversar agora. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de irritação e culpa. O que você quer que eu diga, Rosie? Que sim, as coisas estão diferentes. Estão. Casamentos mudam com o tempo. É normal. Normal? Respirei fundo, tentando controlar a raiva que começava a ferver dentro de mim. É normal você chegar tarde em casa 3 vezes por semana? É normal você viver grudado no celular? É normal você não me tocar, não me olhar, não conversar comigo há meses? Ele fechou a cara. Você está sendo dramática. Eu trabalho muito, Rosie. Chego cansado. Não é nada pessoal. Mas era pessoal. Era extremamente pessoal. E eu sabia disso. Mas ainda não tinha coragem de jogar na cara dele tudo o que tinha descoberto. Tinha medo do que viria depois. Medo de perder o que restava da minha vida, da minha identidade. Ser esposa do José tinha sido minha identidade por 40 anos. Quem eu seria sem isso? José foi para o quarto e eu fiquei na sala, tremendo. Aquela conversa tinha sido patética. Eu tinha tentado confrontá-lo sem realmente confrontar, e ele tinha simplesmente desviado de tudo. Precisava de mais coragem. Precisava decidir o que realmente queria fazer com aquela situação. Naquela noite não consegui dormir novamente. Deitada ao lado dele, escutando a respiração tranquila do homem que estava me traindo, tomei uma decisão. Ia confrontá-lo de verdade. Ia mostrar as provas, ia exigir explicações. Merecia pelo menos isso depois de 40 anos de casamento. Merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Na manhã seguinte era quinta-feira. Um dos dias dela. José acordou mais animado, assobiando enquanto tomava banho. Fez a barba com cuidado, passou gel no cabelo, escolheu a camisa com atenção,
Estava se arrumando para ela, não para o trabalho. A hipocrisia da situação me deixou nauseada. Tomamos café em silêncio. Ele checava o celular constantemente, sorrindo para a tela, provavelmente trocando mensagens com ela, combinando o encontro da noite. José se levantou, pegou a pasta do trabalho e se aproximou para me dar o beijo de despedida na testa. Mas dessa vez eu desviei. Olhei direto nos olhos dele e disse: "Eu sei, José, sei de tudo." Ele congelou. A cor sumiu do rosto dele. "O quê?" Tentou fingir que não entendia, mas a culpa estava estampada na expressão dele. "Sei da Vanessa, sei dos encontros, sei das mensagens, sei de tudo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. José ficou ali, parado, a boca entreaberta, sem conseguir falar. Vi várias emoções passarem pelo rosto dele: choque, medo, culpa e, finalmente, raiva. "Como você descobriu?" Foi a primeira coisa que ele perguntou. Não negou, não tentou explicar, não pediu desculpas. Apenas quis saber como eu tinha descoberto. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre onde estavam suas prioridades. Escutei você falando com ela no telefone de madrugada. Vi vocês saindo do motel. Li as mensagens no seu notebook. Minha voz estava surpreendentemente calma, como se estivesse falando sobre o clima. Por dentro estava sendo rasgada ao meio. José passou a mão pelo rosto, um gesto de frustração. "Rose, eu..." ele começou, mas não conseguiu terminar. Não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem consertar aquilo. "Quanto tempo?" perguntei. "Quanto tempo isso está acontecendo?" Ele hesitou. 2 anos. A resposta me atingiu como um soco no estômago. 2 anos. 2 anos de mentiras, de fingimento, de traição. 2 anos em que eu vivia numa ilusão enquanto ele construía uma vida paralela. "Você a ama?" A pergunta saiu num sussurro. Eu não queria saber a resposta, mas precisava ouvir. José olhou para o chão. "Sim, eu a amo. E amo você também, de um jeito diferente. Você é a mãe das minhas filhas, você é..." Não termine essa frase. Minha voz saiu cortante. "Não me venha com esse papo de que me ama de um jeito diferente. Você me traiu. Você mentiu para mim todos os dias durante 2 anos. Você planejou uma vida nova com outra pessoa enquanto eu estava aqui, cuidando da nossa casa, esperando por você, acreditando em você." As lágrimas finalmente vieram. Escorreram pelo meu rosto sem controle. 40 anos, José. 40 anos de casamento. Isso não significa nada para você? Ele levantou os olhos e vi lágrimas neles também. Significa, Rose, significa muito. Mas eu não sou feliz há anos. Nosso casamento morreu faz tempo. Nós só estamos vivendo no piloto automático. Então, por que não me disse isso antes? Por que não conversou comigo? Não tentou resolver, não pediu ajuda? Por que foi pelas costas? Por que mentiu? Por que me fez de idiota? Minha voz subia de tom, a raiva finalmente vindo à superfície. Porque eu sou covarde. A resposta dele me pegou de surpresa. Porque eu sou fraco e covarde e não tive coragem de enfrentar isso de frente. Sinto muito, Rose. Sinto muito mesmo. As desculpas dele não significavam nada. Eram palavras vazias, tarde demais. "Quero que você saia", eu disse. "Pega suas coisas e sai. Vai para ela, já que é isso que você quer mesmo." José olhou ao redor para a casa que tínhamos construído juntos, para a vida que tínhamos compartilhado. Viu as fotos na estante, os objetos que tinham história, as memórias penduradas nas paredes. "Rose, não precisa ser assim. Podemos conversar, tentar." "Não há nada para conversar. Você fez sua escolha há 2 anos. Agora vive com as consequências. Saia da minha casa." Minha voz estava firme agora, determinada. José assentiu devagar, derrotado. Foi para o quarto e começou a colocar algumas roupas numa mala.
Eu fiquei na sala, sentada no sofá, olhando para o nada, tentando processar o fato de que minha vida como eu conhecia tinha acabado de terminar. Quando ele saiu pela porta com a mala na mão, nem olhou para trás. Eu ouvi o carro dele ligando, o som se afastando rua abaixo, e então o silêncio. Um silêncio profundo, absoluto. Estava sozinha. Depois de 40 anos dividindo minha vida com alguém, eu estava completamente sozinha. Quando a porta se fechou atrás do José, o som ecoou pela casa inteira como se fosse um trovão. Eu fiquei sentada no sofá, parada, olhando para a fechadura como se ela pudesse se abrir de novo e ele voltar dizer que era tudo mentira, que tinha sido um pesadelo. Mas os minutos foram passando, o silêncio foi crescendo e eu entendi que não tinha volta. Não daquele jeito que eu conhecia. Levantei devagar, com as pernas bambas, e comecei a andar pela casa como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A sala com o sofá gasto, onde a gente assistia televisão agarradinho quando era jovem. A estante com as fotos em porta-retratos, nosso casamento, o nascimento da Mariana, o primeiro aniversário da Letícia, viagens de férias na praia, natais com a família toda reunida. Cada lembrança parecia me dar um tapa no rosto. Entrei no nosso quarto. A cama ainda desarrumada, o travesseiro dele com o afundado do lado em que ele dormia, o armário entreaberto deixando um vazio estranho onde as roupas dele costumavam ficar. O cheiro dele ainda estava ali, misturado ao meu, misturado ao cheiro de sabão em pó dos lençóis limpos. Aquilo me apertou a garganta de um jeito que eu não esperava. Eu tinha mandado ele embora, eu tinha exigido aquilo, mas a realidade é que eu nunca tinha me imaginado de verdade sem ele dentro daquela casa. Sentei na beirada da cama e passei a mão devagar pelo colchão, sentindo a textura do lençol sob meus dedos, a maciez do tecido. Era como acariciar uma vida que não existia mais. Chorei de novo, um choro mais silencioso, cansado. Já não era aquele desespero da descoberta, era um luto mesmo. Eu estava enterrando um casamento de 40 anos, uma história inteira. O dia passou arrastado. Não lembro direito o que comi, se comi. Lembro só de ficar andando de um lado para o outro, sentando na sala, levantando, indo na cozinha, abrindo o armário, fechando o armário, como se estivesse procurando alguma coisa que eu tinha perdido ali dentro, mas no fundo eu sabia que o que eu tinha perdido não estava mais naquele lugar. No começo da noite, o celular apitou. Era uma mensagem da Mariana. Mãe, o pai acabou de me ligar dizendo que vocês brigaram feio. O que aconteceu? Meu coração disparou. Eu não tinha pensado nas meninas ainda. Não de verdade. Eu tinha agido no calor da dor, da raiva, mas agora a consequência chegava. Elas iam ficar no meio disso. Respirei fundo, enxuguei o rosto e respondi: Filha, mais tarde a mamãe te liga, tá? Agora eu não tenho condição de falar. Te amo. Coloquei o celular na mesa e ele começou a vibrar de novo. Agora era ligação. Deixei tocar. Não tinha forças para contar nada, para explicar nada. Eu precisava primeiro entender o que eu mesma estava sentindo. Quando a noite caiu de verdade, a casa pareceu encolher. O silêncio ficou mais pesado, mais grosso, quase dava para tocar com a mão. Eu nunca tinha dormido sozinha naquela casa desde que a gente entrou ali. Mesmo quando ele viajava a trabalho, as meninas ainda eram pequenas, dormiam nos quartos delas. Agora eram só as paredes e eu e essa mulher de 60 anos que de repente não sabia mais quem era. Fui pro quarto, me deitei do meu lado da cama por hábito, estiquei a mão pro lado dele sem querer e encontrei o espaço vazio. Aquilo doeu. Virei de lado, abracei o travesseiro e fiquei olhando pro escuro. Não consegui chorar dessa vez. Era uma coisa estranha,
como se eu tivesse chorado tanto que meu corpo tivesse secado por dentro. O sono não veio. Fiquei revivendo na cabeça nossa história inteira, desde o primeiro olhar na porta da loja de material de construção até a manhã em que eu mandei ele embora. Parecia que eu estava assistindo a um filme da minha própria vida. Em algum momento da madrugada, escutei um barulho de carro lá fora. Meu coração disparou, achei que ele tinha voltado. Levantei, fui até a janela da sala e espiei por trás da cortina. Não era o carro dele, era um vizinho chegando. A decepção foi tão grande que eu quase senti raiva de mim mesma. Como é que eu podia ainda esperar que ele voltasse depois de tudo? Eu mesma tinha dito para ele sair, para ir embora. Mas a verdade é que o coração da gente não obedece à razão assim tão fácil. No dia seguinte, bem cedo, a campainha tocou. Meu primeiro impulso foi fingir que não tinha ninguém em casa, mas o som insistente não parava. Fui até o portão com o coração na boca. Era a Mariana, com o rosto aflito. Mãe, o que está acontecendo? Ela entrou sem esperar resposta, com o cheiro de perfume misturado ao de rua fria, o cabelo preso num coque apressado. Eu não consegui esconder nada dela. Bastou ela olhar para o meu rosto que entendeu que a coisa era séria. Sentamos na sala. Eu contei tudo. Cada detalhe. Desde a madrugada em que escutei a frase dele no telefone até a noite em que segui o carro e o vi saindo do motel com a outra. Mariana me ouvia em silêncio, os olhos marejados, as mãos apertando uma almofada no colo como se aquilo a mantivesse ancorada. Quando terminei, ela respirou fundo, passou as mãos no rosto e disse devagar: Eu não acredito que ele fez isso com você. Senti ao mesmo tempo um consolo e uma dor ao ouvir a minha filha falando assim, do próprio pai. Eu sei que foi uma facada para ela também. O pai sempre foi o herói, o modelo, o homem correto. De repente, aquele pedestal tinha rachado. Ela ficou brava, xingou ele, perguntou se eu queria que ela fosse falar com ele. Eu disse que não. Isso é entre eu e ele. Eu só precisava que você soubesse. Ela segurou minha mão e disse: Mãe, a senhora não está sozinha. O que a senhora decidir, eu e a Letícia vamos estar do seu lado. Depois que ela foi embora, liguei para Letícia. Não queria que ela descobrisse por outra pessoa. Contei também. Do mesmo jeito. Ela reagiu diferente da irmã. Ficou em silêncio um tempo. Depois perguntou: A senhora ainda ama ele? A pergunta bateu fundo. Eu demorei para responder. Não sei. Acho que sim e não ao mesmo tempo. Amo o homem que ele foi para mim por tantos anos, mas o que ele fez, eu não sei como olhar para isso sem sentir nojo, sem sentir ódio. Letícia suspirou do outro lado da linha e disse: A senhora não é obrigada a perdoar ninguém, mas também não é obrigada a tomar uma decisão agora. Respira, sente, se cuida primeiro. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu sentia como se tivesse ficado viúva, mas com o detalhe cruel de saber que a pessoa por quem eu estava de luto ainda estava viva, começando uma nova vida com outra. A vizinhança começou a comentar. Sabe como é bairro, né? Perceberam o carro dele faltando, perceberam que ele não dormia mais ali. Algumas vizinhas vinham com perguntas disfarçadas de preocupação. Está tudo bem, Rosie? Precisa de alguma coisa? Eu respondia com aquele sorriso que não chega no olho. Estamos resolvendo umas coisas. É fase. Por dentro, eu ardia de vergonha. Não deveria, eu sei. Quem errou foi ele, não eu. Mas a gente, que é mulher, que foi criada em outro tempo, carrega culpa até do que não fez. Eu me perguntava o tempo todo se tinha falhado como esposa, se tinha deixado de ser interessante, se a velhice tinha me roubado algo mais que o brilho da pele. Lembrava da Vanessa, com seus 40 e poucos anos, roupas justas, o esmalte vermelho,
o cabelo tingido. Era difícil não me comparar. Comecei a evitar espelho. Não queria ver meu próprio rosto, minhas rugas, meus cabelos brancos que eu já não pintava com a mesma frequência. Mas numa manhã, enquanto escovava os dentes, fui obrigada a encarar aquela mulher no espelho. Fiquei olhando para mim mesma um bom tempo. Tinha marcas, sim, o tempo tinha passado ali. Mas também vi outra coisa. Resistência, olheiras profundas, mas os olhos ainda vivos. Rosto caído em alguns pontos, mas uma expressão de quem tinha passado por muita coisa e ainda estava de pé. Resolvi então que não ia me deixar morrer daquele jeito, não de uma vez. Podia até cair, mas alguma coisa dentro de mim se recusava a aceitar que tudo o que eu era terminava ali, naquele abandono. Fui até o guarda-roupa, peguei uma roupa melhorzinha, fiz um café decente, passei um batonzinho claro. Coisas pequenas, mas que me lembravam que eu ainda existia como pessoa, não só como a mulher traída do José. Numa tarde, algumas semanas depois da saída dele, o telefone fixo tocou. Era ele. Minha mão suou na mesma hora. Pensei em não atender, mas atendi. Do outro lado, aquela voz que eu conhecia tão bem, mas que agora soava estranha. Oi, Rose. Como você está? Tive vontade de rir. Como eu estou? Como você acha que eu estou, José? Ele respirou fundo, ficou um tempo em silêncio. Depois disse: eu estou num quarto alugado, num bairro longe, tentando entender o que eu fiz com a minha vida. Aquilo me desconcertou um pouco. Eu imaginava que ele estivesse no colo da Vanessa, vivendo um romance de novela. Ouvir que ele estava sozinho mexeu comigo. Ele começou a falar, meio atropelado. Disse que as coisas com a Vanessa não eram bem o conto de fadas que ele tinha imaginado, que ela cobrava dele uma postura, uma decisão que pressionava, que ele se sentia perdido, sem lugar, que tinha saudade da casa, das filhas, até da rotina que ele dizia que odiava. Eu ouvia em silêncio, com o coração apertado, mas sem dar nenhum alívio. Em algum momento, ele chorou. Eu nunca tinha visto o José chorar daquele jeito em 40 anos. Rose, eu fiz uma idiotice. Eu estraguei tudo. Eu não sei por que eu fui deixar isso acontecer. Sei que pedir perdão não muda nada, mas eu queria pelo menos te dizer isso. Que eu sei que errei. Que isso está me machucando também. Quando ele falou isso, eu senti raiva subindo. Machucando você? Você escolheu isso, José. Você escolheu segurar aquele telefone às 4 da manhã e dizer para outra mulher entrar na nossa casa. Você escolheu marcar encontro em motel, mentir para mim durante 2 anos. Eu não escolhi nada disso. Ele ficou mudo de novo. Eu continuei. O que você esperava? Que eu te recebesse com um abraço aberto quando descobrisse? Que fizesse vista grossa? Que aceitasse dividir você com outra? Eu não sou esse tipo de mulher. Nunca fui. Do outro lado, ouvi um soluço preso. Eu sei. E é por isso que eu te admirei a vida inteira. Eu vacilei, Rose. Eu me perdi. Quando percebi, já estava no meio da lama. E fui afundando, com medo de olhar para você e encarar o que eu tinha feito. Essa conversa foi um misto estranho de acerto de contas e despedida. Eu não prometi nada, não dei esperança, mas também não fechei a porta com um cadeado eterno. Apenas falei uma verdade que eu mesma estava digerindo na medida em que dizia: hoje eu não posso te perdoar. Hoje eu não posso nem te ver sem sentir dor. Talvez um dia, eu não sei, mas se você realmente sente tudo isso que está falando, a primeira coisa que precisa fazer é se olhar no espelho e aguentar o que vê, sem me usar como muleta. Depois que desliguei, minhas pernas amoleceram, sentei no chão da cozinha e chorei de novo. Não era mais o choro de desespero do começo, era um choro de limpeza. Parecia que, a cada lágrima,
eu tirava um pouquinho da sujeira que essa história tinha jogado em mim. Não nele, em mim, porque a gente que é traída acaba se sentindo suja, como se tivesse alguma coisa errada na gente, mesmo sabendo que quem errou foi o outro. As semanas viraram meses. Ele não voltou para casa. Ligava de vez em quando para saber de mim, das meninas. Não falava mais de voltar nem de Vanessa. Soube por fora que os dois tinham terminado. Alguém comentou que ela arrumou outro, mais novo, mais livre. Quando ouvi isso, senti uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação por ele ter provado um pouco do próprio veneno. Tristeza por perceber que ele tinha jogado fora uma história inteira por algo tão frágil. Nesse meio tempo, comecei aos poucos a reconstruir minha rotina. Voltei a frequentar a igreja que eu tinha deixado de ir por comodismo. O cheiro de madeira antiga dos bancos, o eco dos cânticos, a luz colorida entrando pelos vitrais, me traziam uma paz que eu não sentia há muito tempo. Fiz amizades com outras mulheres da minha idade que carregavam também suas próprias dores. Viúva, separada, mãe de filho preso, avó criando neto, cada uma com uma cruz e ainda assim de pé. Também aceitei um convite que eu estava enrolando há anos, participar de um grupo de caminhada no bairro. No começo fui tímida, com vergonha dos meus joelhos doendo, da minha falta de fôlego, mas aquele ar fresco da manhã, o som dos pássaros, o cheiro de grama molhada foram abrindo espaço dentro de mim. No começo eu só ouvia, deixava as outras conversarem. Depois comecei a falar, a contar um pouco da minha história. Não tudo, mas o suficiente. Um dia, uma senhora chamada Dona Maria, de 70 anos, me olhou bem nos olhos e disse: "Minha filha, homem nenhum vale a sua saúde. Chora, sofre, mas não se entrega. Você ainda está viva. E viva quer dizer que ainda tem coisa para viver." Aquilo entrou em mim como um lembrete forte. Eu ainda estava viva. Eu não era só a história com José. Eu era também mãe, avó, amiga, mulher. José tentou se aproximar de novo depois de uns 4 meses. Me mandou mensagem dizendo que queria vir em casa, conversar pessoalmente, ver as fotos, as coisas. Eu pensei muito antes de responder. O coração dava seus saltos, lembrava de tanta coisa boa que tinha existido antes desse caos todo, mas também lembrava do olhar dele entrando no motel com outra. No fim, respondi: "Agora não, ainda não é hora. Não foi vingança, foi proteção. Eu sabia que se abrisse a porta muito cedo, ia ceder por carência, por saudade, por medo da solidão, e não é assim que se toma decisão séria. Não é para tapar buraco, é para construir outra coisa se for o caso." Então segui com a minha vida. Pequena, simples, mas minha. As meninas vinham me visitar com mais frequência. Às vezes traziam os netos, enchiam a casa de barulho, brinquedo espalhado, risada alta. Quando a casa esvaziava de novo, eu sentia aquele silêncio pesado voltando, mas já não era um silêncio tão ameaçador. Era quase como o barulho do mar depois que a onda forte passa. Ainda tem água se mexendo, mas a gente aprende a respirar no meio dela. Eu não sei como essa história vai terminar ainda. Talvez um dia eu aceite sentar com José, olhar nos olhos dele sem sentir ódio. Apenas um tipo de tristeza mansa e um agradecimento pelo que foi bom. Talvez um dia eu consiga perdoar de verdade, não por ele, mas por mim, para não carregar peso demais. Talvez a gente até se reencontre como 2 velhos conhecidos que dividiram uma estrada longa e em certo ponto se perderam. Mas também pode ser que não. Pode ser que nossa história de casal tenha realmente acabado ali naquela manhã em que ele saiu com a mala na mão e não olhou para trás. O que eu sei, hoje,
é que eu não sou mais a mesma mulher que fingia dormir enquanto ele sussurrava no banheiro. Pode entrar, ela está dormindo. Esta noite vamos namorar até amanhecer. Aquela mulher morreu um pouco naquela madrugada, mas outra nasceu no lugar. Uma que aprendeu, na dor, que amor não é se anular, que fidelidade não é fraqueza, é escolha, e que, quando o outro não escolhe ficar, a gente ainda pode escolher ficar com a gente mesma. Passaram-se quase 8 meses desde que José saiu de casa. 8 meses que pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. Tem dias que eu acordo e por alguns segundos esqueço tudo o que aconteceu. Viro para o lado dele na cama esperando encontrá-lo ali. Quando toco o lençol frio e vazio, a realidade volta como um balde de água gelada. Mas com o tempo, esses momentos foram ficando mais raros, menos dolorosos. A ferida ainda está ali, mas não sangra mais do jeito que sangrava no começo. Aprendi a viver sozinha, de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. No começo, cada barulho na casa de madrugada me assustava. Cada decisão pequena parecia gigante. Que marca de café comprar, se devia ou não consertar o vazamento da pia, como lidar com a conta de luz que veio alta. Coisas que antes eu nem pensava 2 vezes, porque sempre tinha o José para dividir, para resolver junto. Agora era só eu. E foi assustador descobrir que eu conseguia, que eu sempre consegui, na verdade. Só tinha esquecido disso ao longo dos anos. Comecei a fazer pequenas mudanças na casa. Nada muito drástico, mas coisas que eram só minhas. Troquei as cortinas da sala por umas mais claras, que deixam entrar mais luz. Reorganizei os móveis do jeito que eu queria, não do jeito que sempre foi. Comprei plantas novas pro quintal, um vaso de violetas que eu coloquei na janela da cozinha. Às vezes eu fico olhando para essas flores roxas e penso como é bonito ver alguma coisa crescer, mesmo quando tudo ao redor parece estar morrendo. O grupo de caminhada virou parte da minha rotina. Acordo cedo, coloco uma roupa confortável e saio. Tem algo de libertador em suar, em sentir o corpo cansado de um jeito bom, de ouvir as outras mulheres contando suas histórias enquanto a gente anda pelo bairro. Dona Maria virou uma amiga de verdade. Ela perdeu o marido há 5 anos, câncer, e me ensinou que dor é dor, não importa se vem da morte ou da traição. O que importa é não deixar a dor virar a gente inteira. Um dia, durante a caminhada, ela me perguntou: "Você já pensou em começar alguma coisa nova? Tipo um trabalho, um curso, sei lá." Eu tinha parado de trabalhar quando a Mariana nasceu, há mais de 30 anos. A ideia de voltar para o mercado de trabalho nessa altura da vida parecia absurda. Mas a pergunta ficou na minha cabeça, rondando, cutucando. O que eu gostaria de fazer se pudesse fazer qualquer coisa? A resposta veio numa tarde de sábado. Eu estava arrumando uns armários velhos quando encontrei uma caixa com fotos antigas. Fotos de quando eu era jovem, de quando as meninas eram pequenas, de viagens, aniversários, natais. Fiquei horas ali, sentada no chão, olhando cada imagem, lembrando de cada momento, e percebi que aquilo me fazia bem. Não era só nostalgia triste, era uma forma de honrar a vida que eu tinha vivido, mesmo com tudo que tinha dado errado. Comecei a organizar essas fotos em álbuns. Comprei uns álbuns bonitos, canetas coloridas, adesivos. Fui montando a história da minha família, escrevendo pequenas notas ao lado de cada foto. Foi um trabalho que tomou semanas, mas que me deu um propósito. As meninas ficaram emocionadas quando viram. A Letícia até chorou, disse que era o presente mais lindo que eu poderia ter dado para elas. Esse legado, essa memória organizada, cuidada. Foi a Mariana quem sugeriu: "Mãe, a senhora devia fazer isso para as outras pessoas.
Tem tanta gente com caixa de foto jogada no armário, sem tempo ou paciência para organizar. A senhora tem jeito para isso. Achei a ideia meio maluca no começo. Quem ia querer pagar para uma senhora de 60 anos organizar fotos? Mas comecei devagar, oferecendo para algumas amigas da igreja. A primeira foi Dona Célia, que tinha acabado de perder a mãe e estava com dezenas de álbuns antigos desorganizados. Passei semanas na casa dela, separando fotos por década, identificando pessoas, criando álbuns temáticos. Quando terminei, ela chorou tanto que eu também chorei. Disse que eu tinha devolvido para ela a história da família, que agora ela podia mostrar para os netos quem eram os bisavós, como era a vida antigamente. E me pagou. Não muito, mas me pagou. Pela primeira vez em décadas, eu tinha um dinheiro que era só meu, ganho com o trabalho das minhas próprias mãos. A notícia se espalhou rápido. Outras pessoas começaram a me procurar. Virei a senhora que organizava memórias. Era um trabalho delicado, que exigia paciência, cuidado, sensibilidade. Eu entrava na intimidade das famílias através daquelas fotos amareladas, daqueles sorrisos congelados no tempo. E de alguma forma, isso também foi curando minha própria ferida. Ver que todo mundo tem sua história, seus momentos felizes e suas tragédias, me fez sentir menos sozinho. José ficou sabendo do meu novo trabalho através das meninas. Num dos telefonemas dele para Mariana, ela comentou sem querer. Ele me ligou alguns dias depois. A voz dele tinha um tom diferente, mais suave, quase tímido. Rosi, a Mariana me contou do seu trabalho com as fotos. Estou muito orgulhoso de você. Fiquei sem saber o que responder. Orgulhoso? Depois de tudo que ele tinha feito, depois de ter destruído nosso casamento, ele estava orgulhoso? Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois ele perguntou: Você está bem? De verdade? Estou aprendendo a ficar bem, respondi. É diferente de estar bem, mas é alguma coisa. Ele suspirou. Eu também estou tentando. A terapia está me ajudando a entender muita coisa sobre mim mesmo, sobre por que eu fiz o que fiz. Fiquei surpresa. José em terapia. O homem que sempre disse que psicólogo era coisa de gente fresca. Ele continuou falando, meio hesitante. Descobri que eu estava fugindo de mim mesmo há anos, que eu projetava em você e no casamento uma insatisfação que era minha, não nossa, que a Vanessa foi só uma fuga, uma ilusão de que eu poderia voltar a ser jovem, a ter aquela adrenalina de coisa nova. Mas no fundo eu era com medo de envelhecer, de me tornar irrelevante, de olhar no espelho e ver um homem comum. Escutei aquilo tudo com o coração apertado. Parte de mim queria gritar que nada disso justificava o que ele fez, que ele poderia ter falado comigo, que a gente poderia ter ido junto para a terapia, que tinha 1000 formas de lidar com crise de meia-idade sem destruir uma família. Mas outra parte de mim reconhecia pela primeira vez que ele estava sendo genuinamente honesto, que aquela confissão doía nele também. José, eu não sei o que fazer com essas informações, falei devagar. Não sei se isso muda alguma coisa ou não muda nada. Eu ainda estou processando tudo. Ainda tem dias que eu acordo com raiva de você, dias que eu te odeio de verdade. E tem dias que eu só sinto uma tristeza grande pelo que a gente perdeu. Ele ficou quieto, depois disse baixinho: Eu entendo. E eu não estou te ligando para pedir perdão ou para voltar. Só queria que você soubesse que eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Não por você, mas por mim mesmo e pelas meninas. Aquela conversa ficou comigo por dias. Fez eu pensar em muita coisa. Sobre perdão, sobre segundas chances, sobre o que é possível reconstruir quando tudo desmorona. Conversei com a Letícia sobre isso. Ela é mais ponderada que a Mariana, mais equilibrada. Mãe,
Eu não posso dizer para a senhora o que fazer, mas posso dizer uma coisa: perdoar não significa voltar. A senhora pode perdoar o pai e ainda assim escolher seguir a vida sozinha, ou pode perdoar e dar uma nova chance. As duas coisas são válidas. O que não dá é para ficar presa nessa dor para sempre. Tinha razão. Eu percebi que estava deixando a traição definir quem eu era. A mulher traída, a coitada, a abandonada. Mas eu era muito mais que isso. Era a mãe, a avó, a amiga, trabalhadora, mulher de fé. E se eu quisesse mesmo seguir em frente, precisava escolher o que fazer com aquela dor. Guardar para sempre como um troféu amargo? Ou transformar ela em aprendizado e deixar ir? Decidi fazer uma coisa que parecia doida na época. Escrevi uma carta para o José, uma carta longa de várias páginas, onde coloquei tudo o que estava sentindo: a raiva, a dor, a decepção, mas também as lembranças boas, os momentos felizes, o que a gente tinha construído juntos. Não mandei a carta. Queimei ela no quintal, vendo as cinzas subirem e se espalharem pelo ar. Era um ritual de despedida. Não dele necessariamente, mas da versão de mim que precisava daquela dor para existir. Alguns dias depois pedi para ele vir em casa, conversar de verdade, frente a frente. Ele chegou num sábado de manhã com o rosto mais magro, o cabelo mais grisalho. Parecia ter envelhecido tanto quanto eu. Sentamos na sala, naquele mesmo sofá onde tínhamos assistido tanta novela juntinho. Tinha um cheiro de café fresco vindo da cozinha, e pela janela entrava uma luz suave de outono. José começou a falar, mas eu levantei a mão. Deixa eu falar primeiro. Ele assentiu. Respirei fundo. José, eu passei os últimos meses tentando entender o que aconteceu com a gente, tentando encontrar culpados, motivos, explicações, e a verdade é que não existe uma explicação que faça tudo fazer sentido. Você errou feio, destruiu minha confiança, quebrou nossos votos, me fez sentir pequena e inadequada. E isso eu não vou esquecer nunca. Ele abaixou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu continuei. Mas eu também entendi uma coisa. Ficar agarrada nessa raiva, nessa mágoa, só está me machucando. Não está punindo você, está me punindo. Então eu decidi que vou te perdoar. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço seguir a vida sem carregar esse peso. José levantou os olhos, surpreso. Isso significa que... Não, eu interrompi. Não significa que a gente vai voltar a ser como era. Aquele casamento morreu. A Rosilene, que era sua esposa por 40 anos, não existe mais. E o José que eu conhecia também não. A gente virou outras pessoas. E eu não sei se essas pessoas novas conseguem estar juntas. Mas eu continuei. A gente pode tentar ser amigos, pode tentar ter uma relação respeitosa, civilizada, principalmente por causa das meninas e dos netos. Pode tentar honrar o que a gente viveu de bom sem fingir que o ruim não aconteceu. José enxugou os olhos com as costas da mão. Eu aceito qualquer coisa que você quiser me dar, Rose. Até a sua indiferença. Eu não tenho mais o direito de exigir nada. Ficamos conversando por horas, sobre tudo, sobre os erros dele, sobre os meus também. Porque num casamento de 40 anos, a culpa nunca é só de um lado. Eu reconheci que tinha me acomodado, que tinha deixado de me cuidar, de cuidar da gente, que talvez a gente tenha virado mais parceiros de rotina do que amantes. Não que isso justificasse a traição, mas ajudava a entender o contexto. Quando ele foi embora naquela tarde, nos despedimos com um abraço. Um abraço longo, apertado, cheio de história. Não era um abraço de casal. Era um abraço de duas pessoas que compartilharam uma vida inteira e agora estavam aprendendo a se soltar. E sabe, doeu menos do que eu esperava. Doeu, mas de um jeito diferente.
como quando você tira um espinho que estava encravado há muito tempo. Dói tirar, mas depois vem o alívio. Hoje, quase um ano depois de tudo o que aconteceu, eu estou bem. Não estou curada completamente. Acho que ferida desse tamanho nunca cura 100%. Sempre vai ficar uma cicatriz. Mas estou bem. Meu negócio de organização de fotos cresceu. Agora tenho clientes de vários bairros. Até criei uma página nas redes sociais, com a ajuda da Letícia. Posto fotos de antes e depois dos álbuns que organizo, dou dicas de conservação, conto histórias das famílias que atendo. José e eu nos falamos de vez em quando. Ele vem almoçar aqui no dia dos aniversários dos netos. É estranho no começo, mas a gente vai se acostumando. As meninas ficam felizes de ver que a gente consegue estar no mesmo ambiente sem brigar, sem tensão. Não sei se um dia vamos ser amigos de verdade, mas pelo menos não somos mais inimigos. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter perdoado ele, se eu não deveria ter sido mais dura, ter cortado relação completamente. Minha resposta é sempre a mesma. Perdoar não é sobre ele, é sobre mim. Sobre escolher paz em vez de guerra, sobre entender que segurar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Perdoar foi o presente que dei para mim mesma. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente é muito mais forte do que imagina, que dá para reconstruir uma vida mesmo quando tudo desmorona, que não precisa de um homem, de um casamento, de um lar tradicional para ser completa, que solidão não é a mesma coisa que estar sozinha e que às vezes as maiores traições nos levam para os maiores recomeços. Hoje eu olho no espelho e vejo uma mulher diferente, com mais rugas, mais cabelos brancos, mas também com mais brilho nos olhos. Uma mulher que sobreviveu ao pior e descobriu que ainda tinha muita vida pela frente. E se eu pudesse falar com aquela Rosilene de um ano atrás, aquela que acordou às 4 da manhã e escutou o marido sussurrando no telefone, eu diria: vai doer muito. Vai parecer que você não vai aguentar, mas você vai. E do outro lado da dor, você vai se encontrar, a você mesma, e vai descobrir que isso vale mais do que qualquer casamento, qualquer homem, qualquer promessa quebrada. Então, para você que está me ouvindo agora, seja você quem for, esteja passando pelo que estiver passando, não desista, não de você. Chore, grite, quebre prato se precisar, mas não desista, porque você é mais forte do que qualquer tempestade. E sempre, sempre há um amanhecer depois da noite mais escura. Eu sou a prova viva disso, e se eu conseguir, você também consegue. Acredite!